meus filhos na igreja da Fátima. Nós temos 2 filhos, um filho mais novo, Mateus, tem 6 anos, e o mais velho, Vitor Gabriel, tem 10 anos. Ok? Pronto, já apresentei mais ou menos com a família. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. É uma história que você já ouviu, você conhece. Eu tive até a satisfação de poder compartilhar essa palavra na semana passada na igreja da Fátima. E pensei em conduzir para um outro caminho, mas eu disse assim, não pode ser essa mensagem. Então, eu vou fazer o que um dia me disseram. Eu estava chegando em um shopping para fazer uma mensagem bíblica em uma loja que seria inaugurada. Uma jovem me convidou para um consultório. E eu estava ali nos corredores do shopping, pensando no que falar ainda. E aí uma pessoa que trabalhava na limpeza ali falou assim para mim: servo de Deus, entregue aquilo que Deus mandou. Nossa, o homem falou dessa forma: entregue o que Deus te mandou. Ele me viu ali com a roupa social, com a Bíblia na mão, e todo imaginou, é pastor. E eu entreguei então aquilo que Deus havia mandado. E dessa manhã eu espero entregar em nome de Jesus aquilo que o Senhor me orientou para a amada igreja do Senhor. E aproveitem e mandem meu abraço para o pastor Valdir Bento, que é o pastor dessa igreja. Amados, então estamos aqui no Evangelho Mateus, capítulo 17. A nossa leitura, ela começará a partir do versículo 24, ok? Mateus capítulo 17, verso 24. Você já encontrou? Amém. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer o livro primeiro, depois eu digo o capítulo, para dar tempo de todos encontrarem o que está escrito na palavra. Porque uma vez o irmão falou assim: eu não levo Bíblia para a igreja porque o pregador, quando diz o livro, ele já está lendo, eu estou procurando ainda. Então eu dou esse tempo para que todos encontrem. Eu peço para que você feche os olhos agora. E nós vamos orar ao Senhor. Deus eterno, louvado, exaltado e glorificado seja para sempre o teu santo e bendito nome. Glorificamos o teu nome pela linda festa que estamos vivenciando aqui nesta igreja, na tua casa de adoração. E pedimos ao Senhor a tua permanência aqui em nosso meio, para que venhamos compreender a tua mensagem nesta hora. Perdoa os nossos pecados, nos fortaleça nos teus caminhos, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encontramos o título Jesus paga imposto, ok? Mateus capítulo 17, a partir do verso 24. Antes de lermos aqui, permitam-me explicar para vocês que imposto era esse. Era o imposto das 2 dracmas, das 2 moedas que serviam para a manutenção do templo, a manutenção da igreja. E era algo mais ou menos assim: não era exigido como dízimo, mas era algo aguardado, era algo esperado em todo judeu. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Outro dia, em uma cidade aqui perto, eu fui fazer umas compras, estacionei o carro. Quando eu estacionei o carro para ir então passar nas lojas, alguém gritou: negão! Eu disse: negão, sou eu. Aí, oi, estou olhando o seu carro, viu? Beleza, guardador de carros. E toda hora que eu chegava no carro para guardar alguma coisa, ele: negão, oi, não estou olhando, beleza, continue assim. Depois que eu fiz as compras, que eu já estava entrando no veículo para ir embora, o rapaz estava do meu lado. O que é que ele queria? Dinheiro. Dinheiro. Eu era obrigado a pagar para ele? Não, mas era algo que ele estava o quê? Esperando. Então essa oferta, essa ajuda das 2 dracmas, era algo mais ou menos assim. Não era algo exigido, mas era algo esperado de todo o judeu. E com um detalhe aqui: os mestres, os profetas, os sacerdotes, os líderes, eles estavam completamente isentos desse tipo de contribuição. Eles não precisavam contribuir, porque eles já contribuíram de uma outra forma. Ok? Pronto. E eu pergunto para vocês: Jesus é profeta, sim ou não? Sim. Jesus é mestre, sim ou não? Sim. É o nosso sacerdote, sim ou não? Sim. Muito bem. Então vamos aqui para a leitura da palavra.
Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Pedro respondeu desta forma. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos, Pedro? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não nos escandalizemos, Pedro, vai ao mar, lança o anzol. O primeiro peixe que fisgate, ai-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Deus então nos ilumine nesta hora. Eu poderia pregar nesta manhã sobre a ressurreição de Cristo, ou poderia pregar nesta manhã sobre a sua morte, mas permita-me dar ênfase neste milagre aqui. Quando Jesus estava fora de Cafarnaum e Pedro tinha residência ali em Cafarnaum, aqueles cobradores das 2 dracmas já estavam aguardando Jesus aparecer por ali. Tanto é que assim quando viram Pedro, interrogaram Pedro: Pedro, vem cá, era com você mesmo que nós queríamos conversar. Pedro, seu mestre, ele não paga o imposto das 2 dracmas não, Pedro? E Pedro, querendo defender Jesus, imediatista como ele era, ele disse: sim, claro que o mestre paga. Mas Pedro poderia ter dito assim: olha, vocês se esqueceram que ele é mestre, que ele é profeta, e não precisam contribuir. Pedro poderia ter falado desta forma. Mas, querendo defender Jesus, ele já disse logo: claro que ele paga, claro que ele contribui. Quando Pedro entrou em casa para falar a Jesus sobre a questão do imposto, imagino eu, Pedro sofrendo ali: como é que eu vou introduzir o assunto, como é que eu vou tocar nessa conversa agora com Jesus, como é que eu vou fazer essa cobrança? E tem gente que diz assim: eu sou muito bom para vender, mas para cobrar eu sou uma negação. Você é assim também? Não? Tem gente que é assim. Ele diz: eu não consigo cobrar. Eu me lembro de um colega, um pastor, que em uma viagem nossa, em um conselho pastoral, ele me pediu o único dinheiro que eu tinha na carteira emprestado, R$60. E naquela ocasião, ele falou assim para mim: Joel, assim que nós voltarmos e chegarmos na associação, me lembre que eu vou te dar o dinheiro. Eu disse: beleza. Mas era o único dinheiro que eu tinha esses dias, eu emprestei R$60. E se ele se esquecer? E o pastor mora agora em outra cidade, eu moro em outra completamente distante dele. Enfim, eu sei que no retorno, que estávamos chegando na associação, estávamos no mesmo veículo, eu já estava sofrendo ali: oh Jesus, como é que eu vou cobrar o colega esse dinheiro? O que eu vou cobrar? Oh Deus, faça com que ele se lembre. Gente, e eu orando ali em silêncio, ele se lembrou. Disse: Joãozão, me lembra que eu tenho R$60 para te dar, viu? Assim que entrar na associação, vem comigo e me cobra. Eu disse: beleza. Aí, meus irmãos, não prestou, porque todo lugar que ele ia atrás, né? Aí eu disse: não, eu só estou aqui para vocês se lembrarem do dinheiro que você pediu para que eu te lembrasse. Mas foi tranquilo, ele me pagou o dinheiro, graças a Deus. Eu começo a imaginar Pedro se aproximando de Jesus para falar do imposto. Mas diz o texto sagrado que Jesus se lhe antecipou. Amados, enquanto estamos aqui na casa do Senhor nesta manhã, Jesus Cristo já está entrando com providências em nossas vidas. Ele já está antecipando as coisas. Se você está sofrendo, se você está clamando, se você está em oração, acredite, o Senhor já está entrando com providências. Então, quando Pedro entrou, meio que querendo introduzir o assunto, Jesus então disse para ele: Pedro, me diz uma coisa. De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Jesus contou uma pequena parábola, né? Dos seus filhos ou dos estranhos? Aí Pedro disse: claro que dos estranhos. Ninguém vai cobrar dos seus próprios filhos. Muito bem, Pedro. Então os filhos estão isentos. Em outras palavras, Jesus quis dizer assim: Pedro, o meu pai é dono de todo o universo. Eu não precisava dar essa contribuição do Deus. Eu sou mestre, eu sou profeta, eu estou isento, Pedro. Em outras palavras, Jesus quis dizer dessa forma. Mas Jesus é tão maravilhoso, e aqui vem as aplicações dessa história para a minha vida. Eu quero compartilhar com a igreja de Deus essa manhã. Jesus é tão maravilhoso que ele é humilde, tá? E essa é a primeira lição. Ele espera também que nós sejamos humildes.
Como é que você trata, como é que eu trato as pessoas que estão abaixo de nós, hierarquicamente falando, em nosso ambiente de trabalho, ou na nossa família? Como é que o marido trata a esposa trata o marido e os filhos? Como é que a gente fala com as pessoas? É com arrogância? Cheios de razão? Quando alguém nos passa o troco errado no mercado, como é que a gente vai em busca dos direitos? Sabe, amados, nós pregamos de diversas maneiras. Com a nossa postura, a gente também prega. Jesus, ele é humilde e ele espera que nós sejamos humildes. Jesus poderia ter falado assim: Pedro, você é louco? Você se esqueceu que eu sou profeta, Pedro? Vá lá fora e conserta a bobagem que você fez. Ele poderia ter falado desta forma, mas não foi assim que Jesus falou. Jesus é humilde e ele quer que eu seja humilde, que você também seja humilde. Pense antes de falar e não fale tudo que pensar. Pense antes de falar e não fale tudo que pensar. A segunda lição que eu vejo aqui é que Jesus também tinha cuidado para não escandalizar o outro. Porque Jesus falou assim: Pedro, para que nós não nos escandalizemos, para que eles não fiquem achando que nós não queremos ver a prosperidade do tempo, Pedro, vai lá no mar e peça um peixe. Você vai pegar lá na boca do peixe uma moeda. Jesus poderia ter dito assim: eles pensem o que eles quiserem. Mas não, Jesus se preocupava com o escandalizar o próximo. Eu sei que algumas pessoas dizem assim: não estou nem aí para o que pensam de mim, para o que pensam de mim, não estou nem aí. O que importa é a minha vida. E é verdade, isso em parte é verdade, sim. Mas conforme 1 Coríntios capítulo 8, verso 12, a palavra de Deus aqui nos ensina que temos que ter cuidado para a gente não golpear a mente fraca do irmão. Porque quando eu golpeio a mente fraca de alguém com a minha maneira de agir ou de pensar, é contra Cristo que eu peco. Então tenhamos um cuidado para a gente não golpear a mente fraca do irmão com alguma coisa que a gente faz achando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? Essa é a segunda lição que eu vejo aqui. A terceira lição tem que ver com a fé. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, vai ao mar. Nós não encontramos aqui a continuação da história. Pedro indo ao mar, pescando peixe. Nos desenhos animados, crianças, a gente assiste, né? Pedro indo para o mar ali, pescando e pegando a moeda na boca do peixe. Mas a história termina aqui. Jesus mandando Pedro ir ao mar. E como é que eu sei que o milagre aconteceu? Porque tudo aquilo que Jesus promete, ele cumpre, louvado seja Deus. Então ele disse: vai ao mar. Pedro poderia ter questionado nessa hora também e dito assim: Senhor, como é isso? Ir ao mar e lançar o anzol e pegar um peixe e abrir a boca do peixe e achar uma moeda na boca do peixe. Aí diz assim: um estáter, né? Estáter é uma moeda de prata. Que conversa é essa? Ir ao mar, lançar o anzol. Pedro estava acostumado a pescar com redes e pescar muito. Ele poderia ter ido pescar com redes, pegar os peixes, ele poderia vender os peixes e depois pagar o imposto. Seria talvez até mais lógico. Mas aqui nós encontramos a questão da fé. Se Jesus der uma ordem para mim e der para vocês, que possamos então viver, cumprir essa ordem do mestre. Pedro, vai ao mar. Vá ao mar e vá pescar. Amigos, pescar com anzol requer paciência, requer perseverança. E é um peixe de cada vez. É um peixe de cada vez. Você gosta de pescar? Tem alguém aqui que gosta de pescar? Alguns gostam, né? E eu não era muito fã de pescaria não, até que a minha sogra, ela foi nos visitar no nosso primeiro distrito, na região ali de Itiúba. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Itiúba? Ali perto de Cansanção, Monte Santo. Fui pastor ali naquela geografia. E eu disse assim: minha sogra, fique tranquila que eu vou falar com o irmão Toninho, e ele vai conseguir então ir com a gente pescar. Ele vai nos dar todo o caminho para a pescaria. E assim fizemos. Era um domingo à tarde e os jovens da igreja estavam jogando uma bolinha ali, perto do local da pescaria. E aí um falou assim: ei pastor, oi meu jovem, vai pescar? Estou indo pescar. Ele viu o movimento, né? Irmão Toninho com a gente, e vara na mão, e ali começou o meu sofrimento. Por que eu comecei a sofrer? Porque eu sei que os jovens, eles gostam de resenhar com o pastor.
E eu fiquei pensando, na volta vai todo mundo perguntar quantos peixes eu pesquei. Aí eu comecei a sofrer ali. E o sofrimento foi maior ainda quando eu vi as pessoas pescando e comemorando e eu nada. Minha sogra pescou, minha cunhada pescou, o esposo da minha cunhada, todo mundo pescando, todo mundo comemorando e eu na angústia. E o menino que estava comigo, na canoa, disse assim, pastor, tenha calma. Eu disse, eu estou calmo, meu filho. Eu estou calmo. O peixe que está estressado e não está ficando na barriga. E aí, gente, eu disse, não, gente, está acabando a isca, eu tenho que pescar alguma coisa. E aí, quando a vara pensou em tremer, aí eu já puxei. Aí veio uma tilápia, não desse tamanho todo que você está imaginando. Eu pesquei a tilápia, aí comecei a comemorar, fui de novo, aí puxei outra tilápia, um pouco menor ainda. Aí na terceira vez não veio mais nada também, deu tudo certo. Aí eu passei na volta pelo campinho, os meninos estavam lá, com o peito estufado, pensando, agora que me perguntar quantos eu pesquei, eu vou fazer isso assim, ó. Só que ninguém perguntou nada. Sofri à toa, ninguém perguntou nada. E por isso que eu estou contando para vocês, estou me gabando aqui, porque ninguém perguntou nada lá. Estou falando para vocês que eu pesquei 2 tilápias. Mas pescar com vara requer paciência, requer perseverança. E é um peixe de cada vez. Aí Jesus falou para Pedro, Pedro, vai ao mar. Lançou as mãos. O primeiro peixe que você pegar, Pedro, você vai abrir a boca do peixe e vai ter lá uma moeda de prata. E essa moeda de prata será o suficiente para pegar o imposto por mim e por você. Esse ir ao mar é um imperativo afirmativo. Vai ao mar. Para alguns, o ir ao mar deve ser da seguinte maneira: saia da sua zona de conforto, vá trabalhar, parta para a ação, seja proativo, faça alguma coisa, mexa-se, mova-se, vai ao mar. Para alguns é o imperativo dessa maneira. Para outros que já trabalham, que já lutam com suas próprias forças, que já fez o que tinha que ser feito, esse ir ao mar é Deus dizer assim: confia agora em mim. Você já lutou demais com as suas forças. Se ajoelhe e ore. Eu vou derramar a bênção sobre a tua vida. Você já lutou demais com as suas armas, já lutou demais com as suas ferramentas. Agora permita-me, Deus dizendo para a gente, permita-me agora tomar as suas armas e você vai lutar com as minhas armas. Esse ir ao mar para você é partir para a ação porque você está inerte? Ou esse ir ao mar para você é partir para a oração porque você tem que confiar nas suas forças? Eu me lembro que quando eu estudava na Fátima, ali entre 2004 e 2007, eu sou natural de Alagoinhas e sempre que eu ia para Alagoinhas, eu pegava um ônibus na Fátima, ali da BR Metapista, descia no entroncamento da BR-324, ficava ali aguardando o ônibus vir de Feira de Santana para ir para Alagoinhas, que aí eu economizava R$7. E a viagem já era cronometrada, eu já sabia os horários dos ônibus e era o último ônibus. E eu havia dito para o motorista assim, ó, eu vou descer no viaduto do cruzamento da 324. Só que ele não compreendeu desta forma. Ele achou que eu iria no sentido de Salvador. E quando eu acordei, quando eu despertei, ele já tinha passado o meu ponto, eu bati na portinha ali, no ônibus, e ele disse que foi. Eu disse, meu ponto, ele não é lá na frente não, eu disse, não, que já passou. Ele, me desculpe. Gente, era distante. De longe eu conseguia divisar o viaduto que eu deveria estar. O sol já estava se declinando. E para piorar a situação, eu vi um ônibus vindo de Feira, fazendo um contorno e parando em cima do viaduto que eu deveria estar. E algumas pessoas já estavam lá, a porta se abriu e as pessoas começaram a entrar no ônibus. Se perdia o ônibus. Pouco dinheiro no bolso, onde é que eu vou dormir? Quem vai me dar carona? Pronto. Essas coisas vieram na minha mente de maneira muito rápida. Rápidas. Até que eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim para mim, corra. Eu disse, eu não vou.
E eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim, corra. E Deus ouviu a minha voz dizendo assim, eu não vou correr. Não dá tempo. Depois que as pessoas terminaram de entrar, a porta permaneceu aberta e Deus insistindo comigo para que eu corresse, eu comecei a correr. Mas eu corri sem fé, dizendo assim, agora a porta vai fechar e o ônibus vai embora. E eu continuei correndo, sem fé. Isso vai embora, quer ver? Vai arrastar, quer ver? Mas eu percebia que o ônibus permaneceu parado, a porta aberta, eu me animei. Disse, agora quando já me viu, uma hora dessa, já me viu. E eu corri, irmãos, corri. Cheguei no ônibus, com o palmo de língua para fora, suado. Disse, oh, glória a Deus. Puxando as costas. Esse motorista, obrigado, viu? Você me viu, não foi? Ele disse, eu não te vi. Eu não te vi. A porta do ônibus travou. E eu não posso seguir viagem com a porta aberta. Você consegue entender isso? Quando Deus quer travar uma porta, Ele vai travar. Quando Ele quer abrir uma porta, Ele vai abrir só para te abençoar no nome do Senhor Jesus. E eu venho para essa igreja, eu vim para essa igreja nesta manhã sem entender o contexto da tua vida, sem saber os desafios que você enfrenta. Mas Deus pediu para que eu te entregasse essa mensagem nesta manhã, dizendo para você essa declaração no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai entrar com providências na tua vida. Amém. Vai abrir as portas para você. Para que você seja abençoado. Para que você seja abençoado. Você pode até pensar assim, eu vim aqui por um acaso hoje. Não. Eu só vou por causa da Assembleia. Legal, veio para a Assembleia, legal, glória a Deus por isso. Mas Deus já tinha um plano para você nesta manhã, nesta igreja. Ele já sabia que você estaria. Ele já sabia. Oh, glória. Ele já sabia. E cada um tem suas dores. Ai, se o travesseiro falasse. Ai, se as paredes do quarto falassem. E tem algumas angústias que a gente vive, que a gente não consegue compartilhar com ninguém, porque são coisas muito íntimas, e não dá para compartilhar mesmo, não dá. Mas o Senhor conhece. Ele está dizendo para você, vai ao mar. Vai ao mar. Lança o anzol e espera a tua bênção. E a tua bênção virá no tempo do Senhor. Amém. No tempo do Senhor, você será abençoado. Apenas obedeça a voz do Senhor. Obedeça o chamado de Deus. Por mais que aquilo que você almeja seja aparentemente assim muito impossível, aquilo que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Amém. Vai. Irmã Jamila, louvado seja Deus pela sua entrega, pela sua decisão. Aqui começa uma nova jornada, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele morreu por você, por cada um de nós também, mas Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está no santuário celestial intercedendo por mim e por vocês. Amém. Nós não adoramos a um Jesus que está morto, mas Ele vive. Amém. Porque Ele vive, podemos ter no amanhã. Amém. Que Deus permaneça com esta amada igreja. Que Deus permaneça com cada um de nós. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco a Jamila será batizada. O batismo é um evangelismo. Enquanto a irmã estiver se preparando para ser batizada, ela vai virar aqui à frente e responder o voto batismal. Comece também a conversar com o Senhor. Você que já foi batizado, faça mais uma vez a sua aliança com Deus. E você que ainda não foi batizado, tome sua decisão ao lado do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.